O mercado ficou insano. Está chegando aquele momento que todo torcedor da NBA gosta quando não está pensando em basquete. A temporada de trocas da intertemporada, no meio da temporada, na verdade. Antes do All-Star Game, quando começa a surgir trocas meio absurdas. Isso já começou, já tiveram algumas trocas que quase não aconteceram, porque os times estão meio errados. Mas é isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio. Hoje é um episódio especial. A gente não vai comentar a semana, não vai comentar nenhum fato, assim como foi o último. O último ainda teve alguns comentários, mas vai ser mais focado em uma temática muito específica. A gente nem vai responder perguntas, pra você ter uma noção. A gente vai pegar todos os times da NBA e falar qual jogador ou quais jogadores eles poderiam trocar para aumentar muito o nível deles nesse momento. A nossa ideia não era necessariamente fazer trocas tão absurdas. Por exemplo, o Phoenix Suns precisa trocar para pegar o LeBron James. Seria legal, mas a gente sabe que não vai acontecer. São trocas com o mínimo de plausibilidade. Mas eu não vou fazer essas trocas sozinho. Imagina quem vai fazer essas trocas comigo. Ele mesmo, Felipe Haguehara. Tudo bom, Felipe? Como que você tá? Fala, Heitor. Tô bem. Eu tô bem moído, na verdade, mas o show tem que continuar. E bem numa semana em que aconteceu bastante coisa que a gente poderia comentar, a gente decidiu fazer esse material especial aí. Então, tá na hora da Liga começar a ajudar a gente também, né, pô? Pô, guarda os fatos bons para o momento que a gente for fazer o podcast sobre os fatos bons, né? Exatamente. Por um lado, também é bom que nesse episódio a gente não vai ter nenhuma vinheta com alguma imitação medíocre nossa, né? Ah, rapaz, imitação? Eu não imitei ninguém até agora. Era tudo gravação dos nossos amigos. Eu acho que a qualidade da gravação não era tão boa, por isso você achou que era uma imitação, né? É verdade. Bom, se a gente tá falando de trocas, a gente entrega esse conteúdo que a gente acha que é bacana pra vocês e a gente pede algo em troca. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. Se você tá ouvindo a gente em qualquer agregador ou qualquer coisa ligada ao iTunes, já se inscreve, já vira nosso assinante e também deixa sua notinha, dá umas 5 estrelinhas pra gente. E se você tá ouvindo no Spotify, segue a gente. Também não esquece de compartilhar com seus amigos. Que a gente vai ficar muito feliz que nosso podcast continua crescendo. Cada episódio tá crescendo bastante e a gente sempre fica muito feliz. Bom, Felipe, chega de churumelas. Vamos parar de enrolar. Eu preparei uma ordem, vamos ver se você concorda com essa ordem. Você vê que aqui é tudo no improviso, tudo mais natural possível. O que você acha da gente começar do pior time da NBA até o melhor time da NBA no momento? Pode ser, vamos lá. Bom, já entrando no clima do Brasil, a gente vai falar daquele time que está representando o momento no Brasil. Aquele time que está na nossa pele. O Phoenix Suns. Que piada horrível que eu fiz. Puta merda. É uma piada comparando o calor com o nome do time, mas foi muito ruim. Foi tão ruim que eu entendi só agora que você explicou, cara. Eu nem tive coragem de terminar a piada direita. Foi muito ruim. Bom, o time do Phoenix Suns, a gente já cansou de dizer aqui que é um time muito ruim. Muito ruim. Mas vamos deixar. Felipe, você que está aí, você que é um cara que não gosta também muito do Phoenix Suns nesse momento, o que o Phoenix Suns poderia trocar para dar jeito nessa equipe, Felipe? Alguns dos principais pontos que a gente vê em falta no Phoenix Suns hoje é o fato deles ainda não terem um PG tão confiável assim, né? Tipo, eles têm jogadores sólidos para, pelo menos para o futuro, em suas devidas posições. Eles têm o Ayton, tem o Booker. Se eles quiserem, tipo, até ainda dá para apostar no Jackson. Então, eu acho que, tipo, no máximo, eu acredito que faltaria algum guard, algum PG para ajudar na criação das jogadas, né? E quem que você acha que seria esse guard, Felipe? Cara, tem, tipo, alguns nomes. Se a gente for pensar, tipo, para ter feito nessa própria temporada, é até difícil porque eles precisariam envolver algumas das peças jovens para conseguir um PG de qualidade. Os PGs que estão no radar aí, acho que dá para citar o Kemba Walker, talvez o Darren Collinson, que tem mais um ano de contrato só, né? Eu acho que o Darren Collinson também, tá acabando o contrato dele. Então, se você fosse o GM do Suns, Robert Sarver,
além de fazer cagada nesse momento, você trocaria por Kemba Walker ou Darren Collison? Exatamente. Eu sou mais ousado. Para mim, eu acho que existe um jogador que eu acho que encaixaria perfeitamente no Suns, aceitaria alguma das peças jovens do Suns que não necessariamente estão dando certo, e já seria um cara para pelo menos uns 4, 5 anos. Eu acho que o Suns deveria aproveitar esse momento debaixo do Wizards e correr atrás do John Wall. Não existe time na NBA que poderia aceitar pagar esse salário obsceno, esse salário pornográfico, esse salário ultrajante que o John Wall recebe. E eu acho que ele tem algumas peças. Porque se você for parar para pensar, Phoenix Suns, para a posição de wing, de ala, tem Josh Jackson, Mikal Bridges, tem também o TJ Warren e agora o cara mais bonito da NBA, o Kelly Oubre Jr. Eu trocaria algum deles, ou dois desses, quem sabe? O Mikal Bridges, por exemplo, poderia buscar mais minutos em algum time, né? E ainda mais em um time em reconstrução, como deve virar o Washington nas próximas temporadas. Pra mim, eu acho que esse é um movimento interessante pro Phoenix Suns. É uma troca que faz sentido, até às vezes pelo encaixe. Tipo, o John Wall é um jogador que vai tirar muito do peso, tipo, do Devin Booker na hora de carregar a jogada no ataque, né? E o John Wall, querendo ou não, ele sabe defender, né, quando tá motivado. Já compensaria, que o Devin Booker não é um bom defensor, né? Sim. É só ver, tipo, como o John Wall vai seguir o resto da carreira dele, né? Exato. Talvez no Arizona ele consiga se comportar mais do que na capital do país. E buscar uma estrela é essencial para o Suns agora, porque eles não podem ficar frustrando mais os jogadores do elenco que estão buscando já uma evolução. Eu acho bastante isso também, porque você pensa, o Phoenix Suns, eles falam que eles querem buscar um guard para 2 anos, um guard para um momento. Cara, no próximo draft não tem um guard muito bom que poderia ajudar o Phoenix Suns desde já, né? O principal guard do próximo draft machucou. Então, você acha que o Suns vale a pena atrás de um cara machucado que, quando estava saudável, não era... mal conseguia ser uma pique de loteria direito? Que é o Darius Garland? É o Darius Garland o nome dele? Isso, exatamente. Não vale, eles têm que correr atrás de um cara que vale a pena desde já, para mim. Um outro cara, talvez, se eles querem pensar no futuro, seria o Markelle Fultz. Talvez pode ser uma coisa muito boa. É que o Markelle Fultz já é uma aposta bem arriscada para um time que eu acho que não está mais preparado para ficar tão ruim nas próximas 1, 2 temporadas, sabe? Eu acho que eles... Isso é verdade. O que eu acho é que se eles fossem atrás do Markelle Fultz, eles não precisariam se livrar tanto dos outros jogadores. Poderiam ir atrás, sei lá, do Markelle Fultz e do Darren Collison. Aí já fica com 2 armadores. Sim, é uma boa. E tem o Michael Carter Williams. Rookie of the Year. Se eles querem o Roy, né? Exatamente. Bom, eu acho que o Phoenix Suns fechou. A gente sabe que ele precisa de um PG e a gente trouxe algumas opções. Se eu acho que eles vão fazer alguma coisa disso, eu tô vendo o Phoenix Suns indo atrás de um PG e trocando pelo Jeremy Lin. Adoro Jeremy Lin, mas não é isso que eles precisam. Exatamente. Eles não são um destino muito atrativo, né? É verdade. Fazer uma troca dessa. Bom, Felipe, Phoenix Suns a gente matou e agora a gente vai pro Chicago Bulls. Chicago Bulls, que é outro time que tá em reconstrução. Eles aparentam estar no estado de reconstrução um pouco mais avançado que o Phoenix Suns, mas eles ainda são do time de baixo da tabela. Ao menos eles estão num estágio de reconstrução que está mostrando um pouquinho mais de resultado em relação à última temporada, né? Exatamente. Cara, o que você acha que o Chicago Bulls poderia fazer nessa período de trocas no meio da temporada? Acho que a troca que vai acontecer, que é invariável, é a saída do Jabari Parker, né? Eu também acho. O Jabari Parker tá pronto para sair. Ele já foi retirado de rotação, ele apagou foto dele do Instagram usando o uniforme do Bulls. Ok. Estamos aqui, fofoca. Mas assim, a maior necessidade desse time, eu acho,
pensando para o futuro, eu acho que seria um wing lá, né? Alguém para jogar, tipo, na posição de SF, de SG, às vezes até um backup, né? Porque eles têm bons jogadores na maioria das posições de titular, né? Tem o Chris Dunn, tem o Lavine, tem o Markkanen, tem o Wendell Carter. Ainda que o Chris Dunn e o Lavine não sejam tão, tipo, lock assim, né? Eles ainda são Sim. peças de troca que podem valer a pena. Mas tem algum... Dá para pensar em algum wing aí que possa servir para eles. E Felipe, quem o Wing vem na sua cabeça pensando nisso? Teria que ser alguém, tipo, para corrida longa, né? Uhum. É, Um cara bem então... atlético, né? Exatamente. Ou seja, você tem algum cara em mente? Cara, eu não sei se é um cara tão atlético, mas é um cara que também acho que pode ser interessante, que ele não é tão atlético, mas ele espaça a quadra. Ele espaçar a quadra talvez seja interessante também para esse time do Chicago Bulls no momento, que tem o Lavine que é muito bem filtrador. E é um, Exatamente. e é um cara que tá listado. Pra mim, esse cara é o Otto Porter Jr. Eles mandando o Jabari Parker, eles quase igualam o salário que tem o Otto Porter Jr., dão um cara pro Washington Wizards que vai acabar saindo na próxima temporada, cortam um salário imenso, podem mandar mais um ou outro jogador, e eu acho que ele ajuda bastante para esse time do Chicago Bulls. E é uma aposta a longo prazo. E não é só no espaçamento, né? Ele é um cara que pode muito bem cobrir a defesa do Markkanen. E também é um cara que pode muito bem cobrir a defesa do senhor Zach LaVine também, né? Então, ele é esse tipo de defensor que marca praticamente todas as 5 posições, né? Então, Ele é um ala completo, né? Ele sim, marca tudo de ala. esses jogadores do Washington, talvez menos o Beal, o Saldão do Washington vai levar muita gente para times da parte inferior da tabela, né? Porque o Washington tem que ver o que ele quer, né? Eles podem querer jogadores, picks, eles podem querer vencer no momento. É meio difícil para saber. Mas eu acho que o Porter encaixa bem nesse time do Chicago Bulls. E é uma troca Sim, possível. sim, sim, realmente. Jabari Parker. Esse é o momento do Washington, tipo, pensando numa reconstrução, tentar ir apostando em alguns jogadores mais acreditados, e o Jabari tá nessa linha aí, né? Então é uma troca bem Exatamente. possível. E o Washington que já fez uma troca, né? Lembrando que a gente falou, ele fez uma. Já que a gente tá falando de troca, isso vale ser comentado o que aconteceu nessa semana, né? Porque É, era para ter acontecido uma troca entre três times: Memphis, o Washington e o Phoenix Suns. Suns. A troca seria basicamente: o Washington levaria Trevor Ariza, o Memphis levaria Kelly Oubre Jr. e tinha mais um cara que eles iam levar. Não, não era o Washington. Não, era só o Kelly Oubre Jr., né, Felipe? Isso, acho que era isso. E o Phoenix Suns levaria o Austin Rivers, o Dwayne Selden e o Brooks. Só que o problema é que, pro Memphis Grizzlies, esse Brooks seria o Marshall Brooks. Para o Phoenix Suns, esse Brooks seria o Dylan Brooks. E então não rolou negócio depois do hoje anunciar a troca. Não rolou negócio depois do hoje anunciar a troca, hein? Isso é raro. Isso é raro. Foi demais. O GM do Grizzlies tendo que voltar nos caras falando que eles não foram trocados. Nossa, foi demais, foi demais. Bom, a troca acabou acontecendo, só que foi o Austin Rivers e o Kelly Oubre Jr. indo pro Phoenix Suns e o Trevor Ariza indo pro Washington Wizards. Eu acho que o torcedor do Suns ficou muito feliz que a troca não ficou tão ruim para eles mais. E vai acabar sendo uma troca de três times que aparentemente o Austin Rivers vai rescindir com o Phoenix Suns e vai para o Memphis Grizzlies. Então acabou quase na mesma, né? Mas foi engraçado, foi engraçado. Então, a gente falou disso porque o Wizard já fez essa troca. Já se livrou de um dos caras que eles poderiam pensar em se livrar. Eu acho que o Walter Porter Jr. poderia ir pro Bulls. Podem pegar algum dos jovens jogadores, podem até trazer o Chris Dunn da vida e o Bulls correr atrás de outro jogador. Tem algumas possibilidades nesse caso, né, Felipe? Tem. É o que eu falei, tipo, o Chris Dunn não é aquele jogador que é certeza que vai ser o PG titular para a história recente aí do time. Ele pode muito bem Exatamente. vazar. Bom, seguindo na linha, o próximo time é o Atlanta Hawks, que é outro time difícil de falar, hein, Felipe? Eles. Até porque, tipo, para eles
se eles quisessem competir de alguma maneira nessa temporada, eles teriam que trocar todo mundo por alguma estrela. Exatamente, exatamente. E, assim, acho que os únicos jogadores hoje que não seriam trocados a princípio, pelo menos nesse momento, seriam o Trae Young, o John Collins e o Taurean Prince, né? Isso. Exatamente, Felipe. O que eu acho é que o time do Atlanta, a deficiência maior deles está como center. O center deles é Eu o Danny concordo. Dedmon nesse momento. Eles podem tentar investir no Kevin Huerter um pouco, mas eles, para mim, iriam atrás de um center, Felipe. Né, eu concordo, eu acho. E, inclusive, o Desmond é uma das melhores peças de troca para eles, por exemplo. Eles conseguem encaixar o Porque, Dedmon em vários times, né? ele é esse pivô que defende muito bem e, principalmente, ele tá tendo uma temporada excelente da linha de três. Então, tem muitos times que devem estar babando para ter um Desmond no Quem, banco. Assim. quem que você acha que poderia ser esse center, Felipe? Eu já vou avisando que a minha escolha é um pouco viajada. Um pouco viajada. A sua um pouco viajada. Um pouco viajada. E ela vai se repetir durante o podcast. Vai ter algumas que são um pouco viajadas. Cara, deixa eu pensar. Cara, eu não tenho nenhum nome muito claro. Eu tava pensando talvez em alguns jogadores que, tipo, podem virar um dump de alguns times, sabe? Talvez, sei lá, uma viagem bem grande, tipo Kevin Love vazando de Cleveland. Kevin Love Mas, seria uma coisa interessante. Eu acho que mas talvez poderia se encaixar com o estilo que o time quer, do chute 3 a todo momento. Não sei. então. Mas eu acho que é bem viagem. Eu não penso num nome muito claro que poderia ajudar. Olha, na verdade, eu vou falar um nome mais aceitável no momento, Felipe. E depois vai virar um nome bem viajado que aí poderia ser. Eles poderiam ir atrás do Jordan Bell do Golden State Warriors, hein? O que você acha? É um nome legal, um nome legal. É um jogador que está tendo menos minutos desde que alguns jogadores tomaram a posição aí, né? O Damian Jones, apesar da lesão. E, Mas ele encaixa bem até o problema, talvez, é que esse time ia ficar muito centrado lá dentro, junto com o Collins e com o Bell. talvez. Talvez. Mas a questão é que eu acho que o Bell é um bom defensor. Ele sabe jogar bem sem a bola. E o Dwayne Dedmon poderia interessar o Warriors, né? Sim, sim. Eles Ele estão é uma. precisando de um center nesse momento, né? Sim, enquanto o Cousins não volta, eu acho que é a principal necessidade deles, né? Exato. Mas o nome que eu vou falar que eu viajar é Kristaps Porzingis, Felipe. Caramba, você foi longe mesmo. Esse foi viajar. Porque eu tô supondo que o Knicks deu uma de Knicks e perca a esperança de que o Porzingis vai recuperar. E o Atlanta Hawks faz um investimento pro futuro. Eu acho que o Porzingis até alteraria um pouco o status da franquia, né? Não é mais um full tank, dá para almejar algumas coisas melhores daqui a poucas temporadas com as peças jovens que tem. E ainda não comprometeria tanto tempo nessa temporada, né? Porque o Porzingis nessa temporada vai voltar de lesão, vai demorar para Então. recuperar. O Knicks tem um outro nome legal que, tipo, talvez se o Atlanta fosse mais, tipo, pé no chão e procurasse um jovem com potencial, tem o Mitchell Robinson. Eu só não sei se o Knicks se livraria do Mitch Robinson nessa temporada. Eu acho que seria óbvio que eles não iam se livrar do Porzingis, né? Mas o Mitch Robinson, pelo salário que ele recebe, seria difícil deles perderem ele, né? Sim, sim. Mas aí eu falei que foi o meu toque de ousadia. No próximo time também vai ter um toque de ousadia, que é o Cleveland Cavaliers, Felipe. O Cleveland é um dos times que mais tem peça de troca aí, pode vazar, né? E o Cleveland Cavaliers, eu tô pensando que o time ainda vai tentar algo a mais. Não seria full tank, seria uma troca para melhorar a temporada. E seria mandando o Kevin Love. Mas antes eu quero ouvir, Felipe. O que você acha que o Cleveland Cavaliers poderia buscar? Então, eles estão tendo uma temporada não muito consistente da linha de três. E eles também têm uma boa necessidade de algum outro forward, principalmente um combo forward, né? É uma E, boa pedida. e tem alguns nomes, eu vejo alguns nomes, tipo, em baixa no Brooklyn Nets, né? Alguns deles estão lesionados. Então, tipo, talvez um DeMar Carroll,
valeria a pena. Se eles quisessem buscar alguém mais jovem nesse mesmo Nets aí, tem o Hollis Jefferson. Hollis Jefferson pode ser interessante. Pode ser interessante. Mas, Felipe, eu acho que você precisa pensar maior. Eu vou usar um pouco mais. Vou usar um pouco mais de drogas. Eu acho que o Cavs devia trocar por Chris Middleton. Olha só, hein, Felipe? Cumpre ambas as necessidades aí. A ideia seria uma troca de Kevin Love por Chris Middleton. Bateu o salário? Provavelmente não, mas seria por aí. Por quê? Chris Middleton é um jogador que ainda é jovem, tem 26 anos, se eu não me engano, arremessa muito bem de longa distância, é um combo forward e consegue fazer muito bem tudo. Seria um cara que elevaria o Cavs no outro patamar, talvez não tanto e ainda daria uma escolha para eles, e na próxima temporada já poderiam brigar pelos playoffs. O Love se encaixaria muito bem com esse time do Milwaukee Bucks, que é um time que está privilegiando bastante as bolas de três. O que você acha dessa troca, Felipe? Sim, sim. E o Bucks ainda tem uma pequena necessidade de eficiência chutando de três, tipo, nesse stretch four, né? Eles têm o Ilyasova lá, mas o Ilyasova não tá sendo... O Ilyasova nem tem volume, nem tá sendo tão eficiente, então... E aí, o for do momento tá sendo o próprio Giannis Antetokounmpo. Exatamente, eu acho que seria um encaixe legal entre ele. Vai acontecer? De jeito nenhum. Nunca que o Então, Bucks se livra do Chris Middleton. Mas a gente tá aqui pra sonhar, né? Sonhar, nunca desistir. exatamente. O próximo time na nossa lista, Felipe, é outro time que tá na parte de baixo da tabela, tá brigando por outras coisas que não sejam título. É o New York Knicks, Felipe. O que você pensa do New York Knicks? Cara, o Knicks, pra mim, a única peça do Knicks que eu não pensaria em troca no momento é o próprio Porzingis, até porque ele tá machucado. Pra mim, todo o resto poderia ser trocado e até o próprio Kevin Knox poderia passar por uma reavaliação e pensar numa troca, sabe? Porque Mas o Kevin Knox talvez é a peça que tenha mais valor de mercado, né? então, porque tem o Tim Hardaway Jr., que, tipo, é um pontuador volumoso até, mas não tem um contrato tão legal. E aí, eles têm o Frank Ntilikina, né, que pode interessar muitos times procurando algum PG defensivo, um combo guard defensivo aí, né? Exatamente. Bom, eu acho que o Knicks deveria fazer. O Knicks quer ser grande, quer voltar a ganhar, eles vão atrás disso na Free Agents. Kevin Durant tá sendo ventilado lá por causa disso. Eu acho que eles deveriam aproveitar desde o momento pra já ir atrás do nome grande, Felipe. Sabe quem é esse nome? Qual nome grande que você tá pensando? Kyrie Irving. Uma boa, é um outro nome que tá ventilado lá no Knicks há um tempo, né? Eles estão falando que ele pode ir muito bem na Free Agents. E como que eu sei que o... Como que chama o GM do Celtics também? Danny Ainge? Danny Ainge. Danny Ainge, ele não quer perder as coisas de graça. Exatamente. Eles não vai perder as coisas de graça. O Danny Ainge traz o próprio Porzingis. Porzingis pra mim já tá fora do Knicks, já percebeu, né? Tô metendo logo e tacando o Porzingis embora. Mas Você pode quer ter ver ele em outro lugar. Eu não quero que o Porzingis sofra no Knicks, né, Felipe? Quem que tem de torcedor ilustre do Knicks aí? O que a gente conhece? Samir? O Samir do High Five. Samir, um abraço. Eu quero que os jogadores sumam do Knicks. Spike Lee, nosso amigo também. Spike Lee também traz pro Knicks. Nosso grande amigo. Mas enfim, eu acho que seria um bom movimento. E o Danny Ainge, se ele perceber que o Kyrie Irving não vai renovar, meu filho, ele troca o Kyrie Irving na hora e corre atrás de outro cara. Sim, eu acho que também pode ter algum PG, algum outro PG aí que eles possam também colocar algumas fichas se vê que, tipo, o Kyrie Irving tá muito longe. Mas eu acho que, tipo, o Kyrie Irving é uma opção bem realista, na verdade. Então, eles podem mandar o próprio Kevin Knox. O Celtics poderia sugar qualquer coisa que eles quisessem do Knicks. Exatamente, por um Kyrie Irving. Pois é. Imagina um Porzingis, Kevin Knox e Frank Ntilikina. O que você acha? É uma troca grande e o Knicks teria que ir all out na free agency, né? Exato. Aí iam atrás de outro cara
pareavam 2 estrelas e o Knicks tá de volta aí. Ousado, né? Tem que ser usado, né, Felipe? Se fosse para não ser usado, a gente nem fazia podcast. É verdade. A gente não trabalha com roteiro, então a gente tem que usar, né? Concordo com Exatamente. você. Bom, Felipe, agora a gente chega no Washington Wizards. O que o Washington Wizards pode ir atrás, hein? A gente sabe que os principais nomes que podem chegar no Wizards, tipo, de fazer algum impacto, de ter alguma relevância no time, são mais jogadores para o futuro. É o que eu imagino do Wizards. Não imagino eles montando um time para vencer agora. E como também a gente sabe que as principais peças de troca deles são o Beal e o Wall. Então, a gente... Beal e Wall. E aí, tipo, tem alguns nomes jovens aí que vale alguma aposta, né? Tipo, a gente falou já do Markelle Fultz, que é um jogador que teria algum encaixe legal, tipo, para apostar no futuro aí, pensando que ele vai se recuperar, né? Depois de tanta burrada. O que mais que a gente tem aqui que possa entrar? Cara, eu tô falando aqui, não vai acontecer, mas é complemento da troca do Suns. Eu acho que o Suns seria o melhor time que eles podem trocar. Eu acho que eles conseguem extrair Josh Jackson, TJ Warren e Michael Bridges. E eu acho que seriam 3 jogadores que poderiam muito bem suprir o futuro do Washington Wizards. O Washington Wizards está pensando no futuro? Essa troca pelo Trevor Ariza já mostrou que não. Mas se eles não estão pensando, tem que pensar por eles, né? Exatamente, a gente já tá falando faz um bom tempo. A melhor coisa a se fazer para esse time era implodir, começa de novo, vamos apostar de novo, vamos tentar criar uma cultura na franquia, que não tem porra de cultura nenhuma nessa franquia. Então. Pistolou. Eu tô pistola. Tem que comer pão de forma! Pão! Mas enfim. A gente falou que não ia imitar ninguém, mas saiu um netão aí. Sempre tem essas surpresas durante o nosso podcast, né, Felipe? Bom, eu acho que, tipo, outro time que eles poderiam buscar algo a mais, sei lá, o Sacramento Kings tem alguns bons valores que podem oferecer. O Philadelphia, que você falou. Deixa eu ver quem mais eles poderiam buscar. Talvez o Indiana Pacers pode oferecer alguma coisa que pode ser interessante. Talvez o próprio Jabari no Chicago. Pode ser o Chicago pode oferecer mais alguma coisa interessante. Tem bastante coisa que eles podem ir atrás. Só que a nossa ideia é que... Caralho. É só um parênteses. O Wizards assinou Ron Baker. Muito bom. Mas enfim. Eu acho que seria isso, Felipe. Tem um jogador que ainda não entrou na temporada aí direito, que muita gente não tá dando atenção, que ele já até voltou para a própria casa enquanto não é trocado, o Sr. J.R. Smith. Putz, J.R. Smith seria uma boa, hein? Já pensou um time com Wall, J.R. Smith, Trevor Ariza, Markieff Morris e Dwight Howard. Se não aparecer nenhuma notícia de naipe Gilbert Arenas, a gente ficaria surpreso. Pô, acho que é isso. Continuando aqui, Felipe. Vamos continuar. Brooklyn Nets. O que você acha que o Brooklyn Nets deveria buscar agora, Felipe? Um nome que eu falei que até seria legal, tipo, até para eles apostarem, seria o próprio Jabari, que eu falei, tipo, que seria uma troca interessante entre pegando o Jabari e mandando alguém. E o Brooklyn, na real, tipo, eles têm um monte de contrato que eles poderiam muito bem se livrar, né? Até porque a maior parte deles ou tá machucado ou nem joga tantos minutos mais. O próprio DeMar Carroll. DeMar Carroll. Eles têm o Kenneth Faried lá. Kenneth Faried. Mas quem vai querer o Kenneth Faried, né? Então esse é o problema. Esses são jogadores que estão extremamente desacreditados, né? Exatamente. Então, eu acho que, tipo, a gente falou já um pouquinho, tipo, fez algumas ideias de talvez o Rozier ir pro Nets, ia ser um encaixe mó legal, né? Mas eu acho que... Mas o guard não é necessariamente a posição que eles estão mais precisando. Eles têm um pouquinho de necessidade, tipo, um power forward que consiga criar um pouquinho mais de jogada. Eles precisam de um wing mais também lá, porque, tipo, eles estão precisando confiar muito no Joe Harris. Eu vou falar meu nome, Felipe. Pode falar. Kristaps Porzingis. Você tá tentando tirar ele de todo jeito, né? Cara... O que o Knicks te fez, Heitor? Eu gostaria muito de ver o Porzingis lá.
Lá é o lugar que eu gostaria de ver. Porque no momento, pra mim, é a posição mais deficitária desse time do Brooklyn, pelo que eu vejo. Eu não tenho o Kristaps Porzingis, mas também tem a posição de ala, né? Que eles estão usando uns caras meio bizarros. Mas eu acho que o Porzingis seria interessante lá. Talvez, não sei, eles absorvendo algum contrato ruim do Knicks e pegando Porzingis. Por exemplo, absorvendo o Tim Hardaway e pegando Porzingis e mandando alguém com contrato aspirante pra eles. É uma opção. Eu acho que aí precisaria também envolver algum jogador bom aí nessa ideia, né? Também do Brooklyn. Eu acho que seria Tem que só a ideia de do Knicks ter o máximo de cap space livre na próxima temporada. também, mas é que justamente tipo, o Brooklyn tem nomes jovens bons e que estão tipo em contrato de Pode rookie ou ser. tem um contrato insanamente baixo, tipo o Spencer Dinwiddie. Que Só que renovou eles não agora, se né? então, só que eles não se livrariam mais de um jogador desse naipe. Pode ser. Eu vejo três jogadores que o Brooklyn não troca nesse momento. Quatro, na verdade, né? De Windy, Sim, Lavert e Jarrett Allen. O resto, meu filho, tchau e bens. até o D-Low. Nossa, verdade. É que eu falei três, né? O quarto seria o D'Lo. Galera, vocês devem ter percebido que o nosso forte é falar nomes e falar de basquete, mas não falar de matemática. Cara, é que a galera tem que entender que já são 10h30 de um dia quente pra caralho. Exatamente. Eu tô com a roupa do trabalho aqui, cara. Eu tô derretendo. Bom, só que pensando em algum ala, o Brooklyn Nets poderia também correr atrás de um jogador já pra ser um grande jogador nessa temporada, né, Felipe? Sim, sim. Quem sabe É, o é, um- Brooklyn Nets poderia absorver o contrato de um Gordon Hayward? é isso que eu ia falar. Tipo, é uma troca que até faria um pouquinho de sentido. Um cara também que, tipo, aqui o Golden State não se livraria dele, mas tem um contrato, tipo, grande e expirante, é o Iguodala, né? Iguodala poderia ser interessante. Iguodala, sei lá. Eu preciso dar uma olhada nesse elenco do time, peraí. Eles poderiam ir atrás do Iguodala e mandam um Ed Davis pro Golden State Warriors. É uma boa. Mandam um O Ed DeMar Davis. Carroll. O Ed Davis, no que jogou, tipo, acho que ele jogou pouco ainda, né, pelo É, Nets, mas ele tá sendo assim. Ele entrou nessa temporada, mas tá sendo o backup é, do Jarrett Allen. e ele tá tendo um impacto defensivo legal. É um cara interessante. Jarrett Allen, que também é conhecido como o pai do LeBron James, né? Exatamente. Porque o LeBron James chega pro pai dele e fala: pai, posso entrar em casa? Não. O Jarrett Allen bloqueia a entrada do LeBron James em casa. Até as piadas tá saindo muito boa hoje, né, Felipe? Ah, esse programa tá pura comédia, só a nata da comédia. Bom, Felipe, o próximo time na nossa lista é o Miami Heat. Hit. Miami Heat é um time complicado, né, Felipe? Eles se fuderam muito nessa temporada com as lesões. Se fuderam muito na temporada de lesões, tem contratos altos jogando jogadores fracos. Sim. E eles são um time que, tipo, eles querem de toda maneira dar uma última post-season pro Wade, né? Então, talvez. O que você acha que eles poderiam pegar, Felipe? Olha, a questão é que eles basicamente não têm ninguém além do Wade sendo, tipo, um lock, alguém que eles não trocariam. Tipo, acho que todo mundo Sim. tem um pouquinho, um certo valor de troca. Eles precisam de uma opção de pontuação. Hoje, esse cara tá sendo o Josh Richardson, não é? Ele tá fazendo, acho que uns 18 pontos por jogo. E ele tá É o melhor tentando, jogador do tendo... time. Então. E agora, com a lesão do Dragic, eles vão precisar apostar muito no ball handle, tipo, na transição de bola do Justice Winslow. Então, eles precisam muito de alguém que possa pontuar por esse time. Quem que você pensa, então, pra pontuar pra esse time, Felipe? Eu tenho um É nome na minha cabeça. Tem alguma possibilidade de se livrar de salário alto para jogador fraco? E O que o mais? Love, talvez. Love pode ser uma boa. Qual foi o primeiro nome que você falou mesmo? Hayward. Hayward. E eu falaria Eric Gordon. O que você É acha de um Eric nome, Gordon? é um nome bom, é um bom pontuador e ele com o Dragic saudável, o Eric Gordon seria uma dupla muito boa. Eu acho que seria interessante. Ele pontua bem pra caramba também, né? Sim, sim. E nesse time assim, tipo, pensando vai, no Miami Heat saudável, ele não precisaria nem ser titular.
Não precisaria, não. E eles têm peças que podem convencer o Houston Rockets, né? Tem. O Houston Rockets está precisando muito de um ala. Às vezes o próprio Justice Winslow seria interessante pro Houston. Também qual o nome do cara que luta? É James Johnson? James Johnson, falam James Johnson direto. Então. Ele é uma peça que encaixaria bem no Houston. Eles têm. Heat tem peça. Peça é o que eles têm demais, né? Tem muita peça. Então. Bom, Felipe, vamos continuando. O Heat já deu uma ideia que eles precisam de caras para serem principais da sua equipe e pontuar, lidar com a pontuação. O próximo time na nossa classificação, por incrível que pareça, é o Utah Jazz, Felipe. A gente falou agora do 9º colocado do leste, agora a gente vai falar do penúltimo do oeste. Para ter uma noção de como tá maluco, né, essa NBA nesse momento. Exatamente. O que você acha que o Jazz precisa? Vamos pensar aqui. Eu vou falando por antes. Eu vejo que o momento do Jazz, pior posição deles nesse momento, a única que precisa de um jogador titular é a posição de power forward, Felipe. Concordo. Eles precisam de power forward. E por isso eu acho que eles deveriam trocar por Kristaps Porzingis. Brincadeira. Eles também precisam de uma segunda opção de pontuação, né? Tem muita dependência no Donovan Mitchell. Tem isso também. Mas eu não sei se... Eu acho que isso seria a segunda opção deles. Pra mim, pra power forward, um cara que talvez o seu time gostaria de se livrar, que tem um contrato muito gordo e não necessariamente corresponde tanto esse contrato, é o Paul Millsap, Felipe. Eu vou ser bem sincero, se eu fosse o GM do Denver, eu não trocaria o Paul Millsap. Ainda bem que você não é o GM do Denver. Brincadeira. O contrato é bem gordo, mas ainda assim, pelo menos para o momento do time hoje, o Millsap é importante pela cobertura defensiva, né? Ele não tá sendo... Mas também ele não é um jogador que, por exemplo, é insubstituível na rotação. A gente já viu alguns momentos o time indo muito bem jogando com Jokic e Plumlee. Então, dá para envolver na troca. Não sei o que o Jazz poderia mandar pelo Paul Millsap. Mas eu tô falando que ele vai mandar o Paul Millsap. Pegar o Paul Millsap. Jay Crowder? Jay Crowder, poderia mandar o Derek Favors, poderia mandar o... sei outro jogador agora, mas poderia mandar esses. Uncle Joe. Puta, Joe Ingles ia ser fera nesse time do Denver Nuggets. Imagina o tanto de prato de lasanha que ele e o Jokic ia bater junto. Exatamente. Batendo lasanha e chutando de 3. Batendo lasanha e chutando de 3. Se juntar o Doncic no time, vai ser o time com o maior número de caras que não tem cara de jogador de basquete. Coloca o Fofelton ainda no banco. Rapaz. Mais e mais. Traz o Carmelo de volta, vixe. Meu Deus do céu. Quem que você pensa que o Jazz poderia pegar, Felipe? Além do Paul Millsap. Fala qualquer nome que vem na sua cabeça. Qualquer nome? Qualquer nome. Iguodala e Porzingis já vazaram dos seus times nesse nosso podcast. Exatamente. Eu tô querendo ver o Iguodala fora. Não, o Iguodala encaixaria nesse Jazz também, né? Sendo titular, inclusive. Exatamente, sendo titular. Tudo bem que ele é meio undersized, né? Mas até isso não é problema. Quantos jogadores não são? O próprio Donovan Mitchell, é? Exatamente. Bom, o próximo time é o Orlando Magic, Felipe. O Orlando Magic, por incrível que pareça, não tá tão mal nessa temporada. Você imaginava o Orlando Magic não estando tão mal em algum momento, Felipe? Eu achava que eles iam ser um time, medíocre pra baixo, sabe? Exatamente. Eles estão sendo um time medíocre pra cima, né? Então. Porque a princípio eles não tinham nenhum jogador comprovado, nada. E eles estão tendo uma temporada bem sólida. Devem ficar nesse bolo dos playoffs aí, se não perderem a vaguinha pro Miami aí. O que eles precisam, Felipe? O que eles precisam? O que eles precisam? Pra mim, o Orlando Magic tá precisando muito de um point guard e faz um tempo que eles estão precisando. Então, hoje eles estão tendo que ir com o DJ Augustin, que eu não tenho tantos problemas com o DJ Augustin desde que ele saia do banco. DJ Augustin, ele tem cara de sexto homem. Tipo um JJ Barrett da vida.
Então, eu acho que ele até encaixaria melhor nessa função. Mas quem que você acha que pode ser esse point guard? É que eu não sei como é que tá a questão de salários do Orlando, né? Ah, Mas, como é troca, você pode pensar que eles podem pegar qualquer salário. exatamente. Assim, uma troca que talvez fizesse sentido pela necessidade, por ser um jogador que talvez saia, seja o Kemba. Você tirou a palavra da minha boca. O Kemba que tá anotado aqui no meu bloco de notas. Todo jornalista tem um bloco de notas. Kemba Walker é um cara que eu pensei. Não mudaria a cor da camisa, ele fica bem de azul. Exatamente. E ele tá acostumado a jogar em times não tão valorizados assim. Já tá ótimo. E ele vai ter a bola na mão, né? Ele precisa disso. E ele não é um salário tão difícil do Orlando manejar para conseguir. Kemba ganha 12 milhões. E se você pensar que o time do Magic vai logo logo ter um espaço salarial grande, porque os principais jogadores deles são jovens, com pouco salário, Sim. pode ser interessante, né? Então, eles estão tendo que arcar um pouco nessa temporada de pesado só. Tem o Terence Ross ganhando 10 milhões, tem o Mozgov, 16, e de resto, tipo, é muito jogador jovem mesmo, contrato de rookie, ou contrato mínimo. É interessante, interessante. Quem bom da massa. E agora, qual que é o próximo time? Próximo time, Felipe. Olha que coincidência. É Charlotte Hornets. Caramba! Eu acho que Charlotte Por essa. Hornets tem que pensar em melhorar o time pro Kemba, né, Felipe? Se a gente pensar por esse lado, a gente tem que pensar, tipo, em Kemba ficando. Se a gente quiser pensar num Charlotte continuando na pós-temporada. Exatamente. E sabe quem seria o melhor nome para esse time do Charlotte Hornets melhorar? Conta pra gente. Kristaps Porzingis. Brincadeira. Caramba, o Samir já tá chorando até esse ponto do. É bem provável, é bem provável. Bom, para mim o principal nome é Bradley Beal, Felipe. Eu acho que eles podem fazer um bem bolado, enviar alguns jogadores pro Wizards, manda o Miles Bridges, manda o Malik Monk, manda tudo que eles precisarem, porque a dupla Bradley Beal e Kemba Walker ia abalar as estruturas da Liga Norte-Americana de basquete. Ia ser bem louco. Eles poderiam mandar esses jovens, poderiam se livrar de alguns salários desses jogadores que nunca deram certo no Hornets, né? Tem o Batum com aquele salário absurdo, tem o Marvin Williams, Kid Gilchrist, dá pra fazer um bem bolado aí. Você pensa em outro jogador que poderia ser para eles, Felipe? Eu acho que eles têm um pouquinho de necessidade no pivô também, mas não é tão grande quanto uma segunda estrela no time. Então, talvez daria para ir atrás de um Dedmon, talvez de algum outro jogador aí da posição, mas não é uma grande necessidade. Eu acho que o Beal é o cara mais interessante aí. Na real, eu acho que, por ser essa segunda estrela, poderia ser qualquer cara muito bom. Você acha que um Harrison Barnes da vida valeria? O Harrison Barnes não é um cara muito bom, né, Felipe? Há de convir. Tem gente que ainda aposta que ele possa virar um cara muito bom no ambiente certo, né? A questão é Eu que nem acho, no Dallas ele conseguiu. eu acho que esse cara deveria passar longe de um Jockey Club, se ele aposta tão mal assim. Mas talvez, sei lá, pelo que tá fazendo essa temporada, um Nikola Vucevic. É um nome. E seria a mesma coisa, tipo, precisar envolver alguns salários. Eles têm um salário bem ruim do Bismack Biyombo também, que eles poderiam tentar se livrar, né? Cara, Biombo é um cara que fez só uma off-season e ganhou dinheiro para sustentar até essa 25ª geração. Exatamente. Ele... Seria que nem a gente, como Cara, jornalista, escrever 10 textos muito bons e conseguir sustentar todo mundo. é que o Biyombo foi aquele cara também, um dos grandes vencedores da Free Agency de 2016 lá, né? Eu acho que só o Golden State Warriors foi mais vencedor do que o Biombo nessa. O Mozgov também. O Mozgov também tá bem. O Mozgov tá quase comprando uma nova Rússia. Comprando um pedacinho da Rússia lá, né? Comprando um pedacinho da Rússia. Bom, eu acho que seria isso, Felipe. New Orleans Pelicans. O que o Pelicans precisa, Felipe? Você que manja muito do New Orleans Pelicans. É nessa conversa o cara que manja, um dos dois caras que manja mais sobre o New Orleans Pelicans. Eu sou top 2 aí, pra vocês terem ideia nessa conversa. Estão achando que eu sou fraco? A gente tá imaginando um Pelicans mantendo o Davis, certo? Certo. Eu acho que nenhum caso, só se trocassem o Davis por 2 All-Stars. Muito bons. Exatamente. Porque
a gente sabe que tipo, o Davis é um dos principais alvos de troca aí, mas pensando em manter ele, o Pelicans precisa muito de um PG, né? Não, E PG de é um uma boa. SF. Eu apostaria mais em wings, Felipe. Então, é o que eu disse, ele precisa mais de um PG ou um SF. PG, eles poderiam não necessariamente ir atrás de uma estrela, poderiam ir atrás de algum cara que tenha qualidade. Eu falei do Darren Collison, tem talvez alguns outros nomes que possam ser envolvidos, mas talvez de momento seja de SF mesmo que eles precisam. E que SF você acha que seria uma boa, Felipe? O SF do momento, eu acho que poderia ser, vamos ver aqui, no caderninho. Eu vou repetir um nome que eu já falei, que é o Chris Middleton, porque eu tô com um pouco de criatividade pra nomes. Eu acho que ele pode ser um SF interessante pra eles, Felipe. Aquele negócio, o Chris Middleton não é só um two-way, ele é um all-arounder, né? Ele faz basicamente bem todas as funções de quadra. Então, qualquer time estaria excelente adicionando um Middleton. Agora, num New Orleans Pelicans, o único problema é que um negócio que me deixa bem cabreiro é que tipo, o Pelicans precisa de criação, sabe, no guard ainda. Mas o Middleton é um excelente nome. Gordon Hayward sabe criar, hein? Também é um nome legal. Mata os dois coelhos com uma caixa d'água só. Um nome que eu trocaria no Dallas e que não acho que vai ter tanta procura e não sei nem se faz tanta diferença nesse Pelicans, tem o Wesley Matthews, que pô, mais para cumprir função mesmo. Wesley Matthews pode ser interessante. Não vai fazer tanta diferença. Realmente não faz tanta diferença. Mas é interessante. Wesley Matthews poderia ser um nome para outro time que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que seria interessante. Bom, vamos dar uma acelerada. A gente pode falar agora. O Pelicans precisa de um wing, né? A gente precisa de um wing ou talvez um PG. John Wall, se eles derem alguma gente, pessoas em troca também, o Waterboarder, o Bradley Beal, poderiam ser nomes interessantes, né, Felipe? São os nomes que estão em evidência aí no mercado, né? Nas possibilidades de troca. É isso mesmo, isso mesmo. Bom, agora o próximo time na nossa lista é o Detroit Pistons. Gostou da minha pronúncia? Quase um americanão. I am an English guy. Um americanão. Detroit Pistons é um time que, se for parar pra pensar, tá bem ajeitado, né, Felipe? Tá sim. Eles têm, tipo, alguma... Acho que a principal necessidade do Pistons é a mesma de sempre. Eles precisam de shooters. Eles precisam de shooters. Eu acho que... Eu não gosto do Red Jackson, Felipe, sabia? Não gosto muito do Red Jackson. Eu também não, e acho até que eles, tipo, pra conseguir algum jogador bom, ele seria a melhor peça de troca do Detroit. Eu também acho, Felipe. Quem que você colocaria no lugar do... Eu anotei com uma pequena interrogação aqui também do lado, o Wes Matthews. Até mais pela questão deles precisar de um shooter consistente. Mas eu peguei isso mais tipo, pela necessidade de posição e de qualidade. Agora, não cheguei a pegar um outro nome que poderia cumprir. Eu pensei num cara pra repor o Red Jackson. Tudo bem que ele teve uma lesão agora, mas isso a gente não considera, porque pra gente todos os caras são saudáveis. Goran Dragic, Felipe. É um bom nome, é um criador que ajuda bastante a lógica de Griffin e Drummond, né? É, um cara que não precisa tanto com a bola na mão. É um jogador bem tático, bem inteligente. Eu acho que é um nome muito interessante. E Concordo. eles teriam algumas peças que poderiam oferecer pro time do Miami Heat, né? Pegar alguns jovens. E poderiam usar o Red Jackson pra trazer esse shooter. Eu concordo. Eles têm alguns nomes legais. Eles têm o próprio salário do John Lure, serviria para, tipo, combinar troca. E aí eles envolvem alguns dos jovens aí. Tem o Luke Kennard, tem o Bruce Brown. Tá? Então, são nomes interessantes. O Red Bullock. Isso. São nomes interessantes. Eu acho que o Pistons está bem coberto. Bom, a gente chega também agora num outro time, que é o San Antonio Spurs, Felipe. O SAS. Pra mim, a principal troca deles é trazer o Tim Duncan da aposentadoria. Eu não poderia concordar mais. O que você acha que o Spurs poderia trazer nesse momento, Felipe? Que é possível e que ia melhorar bastante eles. Você está pensando em possibilidade também.
Porque o Suns é um cara que precisa, né? Qual que seria a posição em deficiência deles hoje, parando pra pensar? Eles estão com um Armador, probleminha Felipe. nos... então eles Armador. estão com probleminha devido às lesões, né? Na armação. Olha. Você não vai falar pra mim que é o Kristaps Porzingis, né, Armando? Não, mas eu vou repetir um nome. Eu pensei no Kemba Walker. Não sei se seria o encaixe ideal. Acho que nem seria, por sinal. Mas eu acho que é uma troca que seria possível fazer. Você envolve ainda, sei lá, um Patty Mills ou um Davis Bertans, O próprio Dejounte Murray, né? DeJounte Murray, coloca algum desses jovens machucados aí na troca. Eu acho que é mais interessante. Eu tinha colocado um pouco menos ousado, né? Pra mim, eu coloquei aqui o Terry Rozier. Eles precisariam Também, ceder menos. bem menos, por sinal. Terry Rozier é um cara que pra mim seria. Ele tem cara de Spurs, né? Tem muita cara de Spurs. Tem gente que fala no John Wall, porque o Popovich é o único cara que daria jeito no John Wall. Que valorizaria o jogo do John Wall na NBA de hoje. Sim. Porque o Popovich é o único cara que valoriza jogadores que não dão mais certo na NBA. Chute de média distância. Então a gente tá repetindo bastante nome aí, mas até porque, tipo, eles são os nomes que estão nos rumores de trocas, né? Tem um nome que eles não precisariam dar quase nada pra pegar, que é o Milos Teodosic, que eu acho que pode ser interessante pra esse time também. Dá pra encaixar o Canabrava nesse elenco. Eu acho que seria interessante o Milos Teodosic, hein? E Bom, quem que eles dariam pro seu Clippers? obviamente uma troca simples entre Milos Teodosic e DeMar DeRozan. Eu acho que é o mesmo peso. Mesmo peso. Eles dão uma coisa que o Spurs precisa e o Spurs dá uma coisa que o Clippers precisa. Eu acho que tá elas por elas. Concordo plenamente. Bom, a gente já falou do San Antonio Spurs aqui. O próximo time na nossa lista é o Houston Rockets, Felipe. Houston Rockets. Houston Rockets. Time do querido Vavo. Um abraço, Vavo. Ele, que o Houston Rockets pode ir atrás, hein, Felipe? A gente já falou que, assim, a principal necessidade é tudo que deu errado desde que o Ariza e o Mbamute saíram, né? Eles não têm um wing confiável, principalmente um 3D, né? Na ala que seja confiável. Eles estão precisando depender de James Ennis e Gerald Green. A gente colocou aí o nome do James Johnson para cumprir esse papel de coadjuvante. Eu acho que ele serviria legal. Até porque eles não são um time que necessariamente precisam de uma super estrela, né? Eles precisam mais de um cara que cumpra bem essa função de coadjuvante. Exatamente. Eu coloquei outro cara aqui, que pra mim é um dos most improved players dessa temporada, que é o Bojan Bogdanovic, Felipe. É um encaixe bom. Não sei o que eles poderiam convencer o Pacers pra trazer, mas ele é um cara interessante, eu acho. Ele seria meio que uma nova versão do Ryan Anderson, né? Porque o Bojan Bogdanovic não é lá um grande defensor. Mas ele é muito bom. Lá de convir. Mas ele cumpriria a necessidade desse shooter no wing, né? Talvez o próprio Otto Porter, mas eu não sei o quanto que eles teriam para oferecer pelo Otto Porter. Então, é que eles precisariam... Eles não têm tanto nome jovem que poderia interessar o Wizards, né? E assim, oferecer... para bater salário com os jogadores que tem, eu acho que o único jogador que valeria a pena se livrar nesse Rockets com salário alto é o Brandon Knight. Talvez eles poderiam utilizar o Eric Gordon para convencer, porque o Eric Gordon não vem fazendo uma boa temporada, né? Sim, é uma opção também. Você perde seu principal jogador de banco, né? Mas até aí, tipo, isso envolveria aumentar, talvez, a função do Gerald Green no time. Talvez. Mas eles precisariam desse cara defensor, não adianta. Precisam, né? Talvez o Avery Bradley do Los Angeles Clippers pode ajudar. É um nome legal. Tudo bem que o Bradley não tá numa grande alta, né, nas suas características de defensor. Isso é. Mas talvez por isso mesmo eles precisariam mandar coisa pouca pro Clippers. Com James Harden, Clint Capela. Coisa pouquinha. Coisa nada. O Brandon Knight tá ganhando 14 milhões de dólares, cara. Mas dura quem vai querer o Brandon Knight, né, Felipe? O Spurs? Quem? Spurs. Quem? Ninguém. Então o nome que pode ser.
Então, não pode ser interessante para eles também é o Jonathan Simmons, né? Jonathan Simmons cumpre muito bem a necessidade. Ele não é tão ruim arremessando de longa distância. Que falta que o Ariza fez, hein? Cara, eu acho que o Ariza nem fez tanta falta assim, nem no Natal da família dele, cara. Bom, a gente falou bastante do Rockets. O próximo na lista é o senhor Dallas Mavericks. O que o Dallas. Dallas Mavericks precisaria, Felipe? Hoje, se a gente fosse puxar uma escalação saudável desse time, a gente tem o DSJ, a gente tem Wesley o Matthews. Wesley Matthews, a gente tem o Doncic, a gente tem o Barnes e a gente tem o DeAndre Jordan, certo? Esse é o time titular. Tem. Eu apostaria, tipo, deles conseguirem um outro grande jogador nessa wing aí, 2 e 3 do time. Pode ser? Eu acho que seria, tipo, o que mudaria o status, sabe, do Dallas, de simplesmente, tipo, um time surpresa da temporada, como aquele time que, ó, Doncic, DSJ e esse cara conseguem ir mais longe no playoff. Quem que você acha que poderia ser esse cara? O nome que cumpre essa função que me veio à cabeça agora é só o Chris Middleton. Não sei se, tipo, tem alguém muito overpower aí pra posição. Chris Middleton é interessante pensar, né? Mas eu penso em outro nome. D'Angelo Russell, Felipe. Pensando no Nets se livrando de D'Angelo Russell. Olha, entende o meu argumento. O Nets trocaria o D'Angelo Russell pelo Dennis Smith Jr. Não precisariam renovar com o D'Angelo Russell, teriam um jovem para o futuro e teriam uma espaço salarial maior na próxima temporada, Felipe. É uma boa opção pro Nets. E o Mavis teria um D'Angelo Russell, que para mim é um pontuador melhor do que o Dennis Smith Jr. Não acho que o Dennis Smith Jr. e o Luka Doncic encaixaram tão bem. Eu acho que ele poderia fazer uma função de um combo guard, não ter tanta bola na mão, eu acho que ele tem essa capacidade. E eu acho que daria um bom, Felipe. É interessante. E isso, tipo, aumenta um pouquinho, tipo, eu acho que deixa até a eficiência nas bolas de 3 do Dallas melhor, né? Aí traz um jogador Exatamente. mais capaz aí. Legal, concordo. Ia ser Tem o Wesley interessante. Matthews, que pode ser movido também. Sim, Wesley Matthews. Tem o próprio DeAndre Jordan, que se bater salário, eles jogam alguns jogadores para bater salário. O DeAndre Jordan não vai continuar na temporada que vem, já se livra. E essa temporada ele não tá sendo jogador assustador que erra lance livre, né? Não tá sendo e também não tá sendo jogador tão bom defensivamente, né? Não. Ainda que o Dallas tenha uma ótima defesa, né? O Dallas tem uma boa defesa, mas eu acho que não é tanto por causa dele, né? Não. São outros jogadores. O próprio Wesley Matthews cumpre muito bem essa função defensiva. Exatamente. Outro jogador que eles poderiam mandar é o próprio Harrison Barnes, que também terminou o contrato. E Max Kleber pode fazer muito bem essa função. O Max Kleber é muito bom. Hoje o líder do Defensive Box Plus Minus do Dallas é o DeAndre Jordan. Mas ele é um bosta. Acho que é mais posicional mesmo, não é nem por... É que o Defensive Plus Minus, ele... Para pivôs, ele potencializa bastante a questão do pivô, né? Sim. Mas eu acho que são esses caras... Eu gostaria de ver D'Lo e Luka Doncic juntos. O que você acha, Felipe? Não, dá pra casar. Dá pra casar. Vou chamar o padre, então. Vamos chamar o padre. Padre Dirk, o pastor alemão. Pastor alemão do Dirk. Bom, Felipe, a gente já falou aqui do Mavis. O próximo é o Sacramento Kings, Felipe. Cara, eu não tô zoando. O nome da equipe do Sacramento Kings é o Kristaps Porzingis. Eles não têm uma grande deficiência, eles não têm uma grande necessidade nos guards, né? Os guards deles estão bem bons, só se fosse para ser um guard muito bom, né? Tipo, conseguir um Kyrie Irving da vida e tal, mas eles não têm uma deficiência muito boa, não. Muito alta, não. Não, mas faz sentido, assim. Eles têm ainda um pouquinho para se apostar ainda no Marvin Bagley, talvez. O Marvin Bagley tá saindo do banco, né? Sim, então. Eu pensaria dar uma pareada ali do Willie Cauley-Stein com o Kristaps Porzingis sendo um power forward mesmo. Dá. É um bom nome, TJ Warren pode ser interessante para eles também. Então, pensando num nome mais realista, né?
Porzingis é a minha muleta nesse podcast. Tem o Love. Love pode ser interessante. Não sei se encaixa tanto com o estilo deles, mas pode ser interessante. E eles podem mandar alguns jovens jogadores lá pro Cleveland Cavaliers, que o Cleveland poderia apostar. Que seria, sei lá, um Scala Cr, um Justin Jackson. Seriam nomes interessantes. Eu acho que o Yogi Ferrell é uma boa peça de troca para eles também, já que ele não tem tantos minutos, ele é esse tipo de PGzinho que entra para pontuar e se tiver tipo, uma quantidade mais razoável de tempo de quadra, pode ajudar algum time precisando de pontuação do banco. Sim. E falando de Yogi Ferrell, dá pra pensar no Mavs também o Harrison Barnes, é um cara interessante. Elevaria o nível do Kings no momento. Sim. Eu acho que é por aí, né, Felipe? Tem mais algum outro? De cabeça aqui não. Bom, então a gente pode passar pro próximo time, que é o Memphis Grizzlies. Cara, eu acho que o time do Memphis tá muito bem encaixado, hein, Felipe? Sim. Não vai ter nenhuma peça assim que vai elevar tanto o jogo deles no momento. E até para mexer as peças deles é meio difícil, né? Exatamente. Eu acho que o que eles mais precisam, talvez, seria ou de um shooting guard ou de um small forward. São as peças que estão um pouco abaixo, assim, na rotação. Eu acho que talvez o Bradley Beal seria interessante, né? É um nome divertido. E eles precisam de um jogador que tenha uma boa eficiência nos chutes de longa distância nessa posição aí, né? Eles não são tão bons em longa distância. Tudo bem que o jogo deles é por aí, né? Mas eles não são tão bons. Então, eles... É que, assim, em taxa de conversão, eles estão lá, mas eles não tentam tanto. Talvez um jogador que, pelo menos, pegue esse volume dessa parte do jogo e converta com eficiência, poderia ser um passo para tipo, melhorar, por exemplo, a parte ofensiva do Memphis, que, querendo ou não, poderia estar melhor. Exatamente. Bom, não sei que outro guard que eles poderiam pegar, talvez o próprio Eric Gordon, que a gente comentou. É um nome legal para cumprir essa função. Bacana. E o Memphis é um time que tem alguns nomes para ser trocados, né? Que você pensar que saibam defender. Dillon Brooks sabe defender. Garrett Temple sabe até defender. Jamichael Green. O próprio Kyle Anderson é uma boa peça de troca. Eu só tô pensando do Kyle Anderson não sendo trocado porque ele encaixou muito bem, né? Sim. E eles têm o contrato. O Memphis tem o contrato mais difícil de toda a NBA de mexer, que é o do Chandler Parsons, né? Exatamente. Chandler Parsons é um cara que é complicado. Mas o contrato dele tá acabando, não tá? Tá. Não sei até quando vai, mas eu acho que se não é nessa, é na outra temporada. Chandler Parsons, isso a gente confere ao vivo. Ele tem 24 milhões para receber desse ano e na próxima 25 ele é free agent em 2020. Ano que vem eu acho que eles vão conseguir trocar esse Chandler Parsons, Felipe. Acho que dá. Os times estão bem mais policiados em como mexer nos seus caps, né? Vamos continuar. Chandler Parsons em algum momento vai ser trocado. Agora chegou aquele momento, Felipe. Aquele momento que a gente pode usar a carta clubismo. Eita. Los Angeles Clippers, Felipe. Los Angeles Clippers. Vou deixar com você primeiro. O que você acha que o Clippers podia ir atrás? Eu só sei que o único nome que eu não mexeria é o Boban. Boban fica. Eu acho que você vai concordar comigo nessa. Pra mim, o resto é tudo um bando de lixo, mentira. Mas, olha, eles têm algumas posições que poderiam ter um upgrade, né? Tipo, principalmente eu acho que shooting guard. E até pensando... Eu vou repetir o nome, outro cara que a gente parece que tá tentando tirar de todo jeito do seu time, que é o Chris Middleton, para cumprir essa função. Seria interessante o Chris Middleton. E talvez eles precisem também de um backup, um jogador de banco com aquelas características de 3&D para jogar tipo na ala ou em alguma posição assim, mas acho que não é a prioridade. Para mim, eu acho que o Clippers deveria fazer o mesmo movimento do Knicks e já correr atrás de uma estrela. E para você, quem seria essa estrela? Kevin Durant. Kevin Durant? Kevin Durant. Golden State Warriors visualiza, vê que vai perder o Kevin Durant e já vai uma troca logo com o Los Angeles Clippers. Porque eles pensam, pô, o Heitor vai ficar feliz com isso, hein? Vai lá. Gallinari, mas quem? Cara, manda o Gallinari, manda Martin Gortat e manda quem eles quiserem, menos Boban Marjanovic. Pode mandar.
eu em troca pro Golden State Warriors. O Boban ia ser uma bosta pra transição defensiva deles. Mas eles precisam de pivô de qualquer forma, né? Ah, sim, mas mesmo assim, o Boban eu acho que não Qualquer, encaixa bem no Warriors. qualquer bola de 3 que o Warriors pede, o Boban pega. O Boban pega o rebote em terra. Ele pega Sem entre sair do os dois chão. dedos. Sem sair do Pega entre os chão. dois dedos dele. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Tipo, se o Clippers for fazer algum movimento agora, ou é pra pegar algum contrato longo e diminuir, ou é pra já pegar uma estrela desde já. É uma aposta aí a se fazer, né? Até porque, tipo, tem que pensar na disputa que vai ser a free agency com as estrelas, né? Então garantir uma já agora, um Seria interessante. diferencial. Bom, a gente continua aqui com o Portland Trail Blazers, Felipe. Quem que você acha que o Portland poderia pegar? Bem, a principal deficiência do Portland tá naquela duas posições, 3 e 4, né? É isso mesmo, Felipe. O que eles têm para tocar aqui? Eles têm um Seth Curry, eles têm o contrato do Evan Turner, que dá para mexer, eles têm um Zach Amino, que também dá Collins. para mexer. Zach Collins tem valor de troca. É que eles têm muito contrato bosta também, né? Caramba. Exatamente, é difícil, tá? Eles têm algum contrato vencendo? O desses grandes, Aham. olha, dos grandes eles não tem nenhum, não. Então vai ser meio difícil. Tipo, o Amino vence agora, e a maioria vence só em 2020. Eu acho, Felipe, que Julius Randle encaixaria muito bem nesse time. É um nome muito legal para esse time. Muito legal mesmo. Eu gostaria de Julius Randle nesse time. Ele é um jogador que a gente já imaginava que, tipo, não continuaria no Pelicans. Então, vejo as possibilidades aí. E é na posição que eles precisam, né? Sim, e ele até, tipo, pode fazer aquele center de small ball quando o Nurkic não tá em quadra. Seria bem legal, bem legal. Eu acho bem interessante, Felipe. Bem interessante. Uma Esse era o nome uma informação inútil, o Portland tá pagando o salário do Varejão até 2020. Olha só. Isso que é planejamento, né, Felipe? O do Andrew Nicholson vai até 2022. Muito planejamento. E aí a gente fechou o Portland aí com o Julius Randle. Você acha que tem mais algum nome que poderia entrar? Cara, pensando assim rápido, que a gente não mencionou até agora, não. E aí você acha que seria envolvido quem? Tipo, um Evan Turner nessa troca? Aí é que tá, né? O Evan Turner pode ser. Eles precisam de um wing. Pode ser o Evan Turner. Mandar o Harkless, talvez. Pode ser que seja interessante. Mas eu acho que o Evan Turner é o melhor no momento. Bacana. E agora nós temos quem Los seria o próximo Angeles time? Lakers, Felipe. Los Angeles Lakers. Bem, a gente já sabe que porque o Lakers é um dos times que está mais ativo tipo, nos rumos de troca hoje, né? Pois é. E basicamente o único jogador que não pode ser trocado nesse Lakers é o LeBron James. Qualquer um dos outros seria facilmente trocado. Então, assim, a necessidade do Lakers é uma outra estrela para colocar do lado do LeBron. E, assim, eu acho que eles deveriam ir com tudo para cima do Anthony Davis, né? É uma boa, mas você acha que eles têm jogadores que Pelicans aceitaria? Então, é justamente envolver esses jogadores jovens com algum potencial, né? Então, você tem um Kuzma aí, tem o Lonzo, tem o Ingram, e ainda assim esses jogadores não valem um Davis, né? É que eu fico pensando, se eles trocam todos esses jogadores pelo Davis, Pelicans vira o Lakers do ano passado. Ah, sim. Não tô sugerindo de trocar, tipo, um pacote com os três, eu tô falando de envolver esses jogadores, né? Não, é só que eu pensei, porque seria esses caras mais o Julius Randle. Ficaria engraçado. Concordo. A minha opção seria o time do Lakers ainda não correndo atrás dessa estrela, Felipe. Esperar free agency? Espera a free agency, pega um jogador que vai ser free agent e um jogador que talvez melhore esse time. E quem são esses nomes? Eu pensei, não sei porquê, em Ricky Rubio. Para ajudar na armação? Para ajudar na armação nesse time. Não sei porque não tem muita justificativa, porque eu não sei o quanto o Rubio melhora em relação ao Alonzo Ball. Então, é isso que eu tava pensando, tipo, questão de característica. Mas pensa assim, Felipe. Lonzo Ball não é free agent na próxima temporada. Para igualar com o salário do Rubio, precisaria de mais um que não vai ser free agent na próxima temporada. Aí eles liberam mais cap facilmente.
Entendi. Seria mais observando livrar cap do que realmente um jogador que releve o patamar da posição. Exatamente, exatamente. Eles não precisam trocar tantos jogadores, seria mais ou menos o Lonzo e mais um, talvez um Lonzo e o Josh Hart, mas seria um cara que ia pro Utah Jazz. No Jazz, a qualidade ruim do Lonzo de ataque não teria tanta diferença. Talvez se eles mandam Brandon Ingram também, não sei. O Brandon Ingram poderia ser uma pontuação a mais além do Donovan Mitchell no Utah Jazz. E eu tô tentando justificar o injustificável, mas foi o nome que eu vi que vai vencer o contrato e poderia ser interessante para esse time do Lakers. E ele vestiria bem a camiseta. Imagina o Rick Rubio com a camiseta do Lakers. É, Cai bem, né? o nosso colega aí, o senhor Alexandre Pato, Vinícius Santana, ele gostaria muito de ver o Ricky Rubio jogando do lado do LeBron. Exatamente. Exatamente. Eu nem lembrei disso, na verdade, mas exatamente. Você não pensa nos seus amigos, Heitor. Eu não pensei em nada. Eu não pensei em nada. Você acha que Quem o mais? Kemba, você acha que o Kemba seria alguma opção pro Lakers? Seria. Eu penso talvez no Damian Lillard também, Felipe. O que você acha? É ousado. Teria muito xingamento em Portland. Teria gente demitida em Portland. Teria gente demitido, não importa. Mas você imagina, Lillard por Lonzo, Hart, Kuzma e Ingram. Os quatro. E aí o time titular do Lakers ficaria como agora? Seria Damian Lillard, Lance Stephenson, LeBron James, Mo Wagner e Javal Magui. Então, se o Lakers não almejar tanto algo nessa temporada, seria uma troca que faria sentido. Uma troca pensando mais na free agency, né? Juntar um big trio monstruoso aí. Mas você pensa também que o próprio Lakers estaria juntando com ele dois jogadores foda. A gente sabe que normalmente quando um time junta dois jogadores foda, por mais que o entorno não seja tão importante, eles dão certo, né? Sim, sim. E trazendo mais um jogador para completar esse trio na free agency, o ano que vem já o power ranking que o Lakers vai começar vai ser lá no topo. É basicamente isso, Felipe. Tem essas duas opções. Ou eles pegam os jogadores lá e conseguem liberar mais salary cap, ou partem para outra, cara. Partem para outra. Bom, o próximo time na nossa lista é o Boston Celtics. Tá acabando esse episódio, hein, galera? A gente sabe que ficou longo, ficou bem completo, tem bastante material pra vocês, mas já tá acabando. Já tá chegando na parte alta da tabela, hein? Boston Celtics, Felipe. Quem que o Boston Celtics podia ir atrás? O Boston, eu vou dizer o mesmo nome que eu falei no Lakers. Vou falar de Anthony Davis. E ainda mais, tipo, o Anthony Davis acho que o Boston tem mais para oferecer para o Pelicans do que o Lakers. E, assim, é onde eu mais gostaria de ver o Davis, na verdade. Mais no Boston do que no Lakers. O Anthony Davis pode ser interessante mesmo. Pra mim, eu não vou tão longe quanto você, mas eu vou com outro nome que deixaria o time bem melhor do que já é. Sabe quem que eu falo, Felipe? Kristaps Porzingis. Não é Christopher Porzingis dessa vez. É um nome inédito nesse podcast, a gente não comentou ele ainda. Opa! Mark Gasol. E aí você diria de envolver uma troca entre os top 5 pivôs aí? Não, pra mim eu ficaria com um garrafão de Al Horford e Mark Gasol. Horford jogando na 4? Seria um troca-troca, Felipe. É que o Gasol não é alguém que possa jogar muito longe das 5, né? Não, ele não pode, mas ele também pode ser o 5 aberto. Assim, uma opção. Aí você Mas diria de envolver quem nessa troca? eu envolveria Jaylen Brown? Jaylen Brown, Robert Williams e mais um carinha, talvez um Marcus Morris. Marcus Morris machucou agora, né? Mas ele tem cara de Memphis, né? Marcus Morris tem cara de Memphis. Tem. Realmente, elevaria o status desse time. O negócio é que o Memphis trocaria o Gasol? O Memphis faz o que eu falo, cara. Eles ouvem minha palavra. Eu acho que é certo. Eles vão falar, nossa, o Heitor falou isso, vamos trocar mesmo. Seria uma jogada deles pro futuro, né? Se eles pegam o Jaylen Brown e o Robert Williams. Seria não pensando em ganhar agora, seria construir o time já em torno do Jaren Jackson Jr. numa transição muito boa. Sim. Aqui, eu acho que, tipo, essa realidade tá um pouco fora do que é hoje, né? A intenção do Memphis.
Eles hoje são um time que Sim. dificilmente vão iniciar uma reconstrução trocando um Gasol ou um Mike Conley, pelo menos nessa temporada, né? Exato, mas é que a questão do Gasol é que ele vai acabar seu contrato no fim dessa temporada, né? Acaba no fim dessa temporada. Acaba no fim dessa temporada. E seria o momento de aproveitar. Então, mas é que eu ainda acho que, tipo, mesmo acabando o contrato, o Gasol não é um cara que eles sintam perigo de sair, até pela identificação com a franquia. Tem isso também. Ele tem uma player option, né? Eu diria que se o Danny Ainge fosse o GM do Memphis, essa troca seria feita agora. Ah, sim, isso daí aconteceria. Eu ainda acho também que esse Boston poderia pegar algum pontuador no banco, assim. Eric Não Gordon de sei se. novo? Não sei se tem algum outro grande nome que serviria aí. J.J. Redick, próprio Josh Richardson, sei lá. São nomes interessantes. Bom, eu acho que o Boston já teve bastante gente aqui falando. Vamos pro Oklahoma City Thunder, Felipe. Pensa num time que começou mal, mas. Tá muito bem, tá É, melhor do que todo mundo imaginava. Eu acho, pelo menos. Né? pra mim tá melhor do que eu imaginava, bem melhor até do que eu imaginava. Tipo, bem mais sólido do que eu imaginava. Ainda mais sem um Robertson, né? Sem o Robertson. São a melhor defesa da liga, sem o melhor defensor do time. Que, por sinal, é um dos melhores defensores da liga. Possivelmente o melhor defensor de perímetro da liga. Exatamente. O que você acha que eles poderiam melhorar no time, Felipe? Bem, eles têm uma pequena necessidade, eu acho, na posição de power forward, né? Eu acho que talvez seria do shooting guard sem o Robertson, mas com o Robertson seria power forward. Então, eu tô pensando mais com o Andrew Robertson voltando aí em algum momento. Que ele só vai voltar daqui a um bom tempo, né? Então. Exatamente. Quem que você acha que poderia ser esse power forward, Felipe? Cara, tem algum desses nomes do Hornets que poderia talvez servir para alguma coisa? Talvez o Marvin Williams. Quem mais? Tem um Dwight Powell no Dallas. Nikola Mirotic, Felipe. Faz sentido. Faz sentido. Nikola Mirotic é um nome que talvez o Pelicans queira trocar. É um dos caras que eles poderiam trocar, já que o contrato dele acaba nessa temporada. Nikola Mirotic vai demandar uma renovação alta. Talvez o Pelicans não queira dessa renovação. É uma boa. Você acha que eles negociariam um Julius Randle? Cara, não sei. Não na mesma troca, mas. Então, eu acho que eles ficariam mais com o Randle do que com o Mirotic. Realmente. E aí você pensa no OKC mandando quem? Terence Ferguson, Nerlens Noel, Jeremy Grant. Jeremy Grant. Eles podem fazer um bem bolado ali, né, Felipe? Um Alex Abrines. Tem o Patrick Patterson também, né? Tem bastante gente que poderia ser trocada nesse OKC para, tipo, melhorar a posição. Sim, o próprio Dennis Schroeder, que entrou bem, mas pode ser interessante. Então. Eu não me livraria do Dennis Schroeder agora, né? Tipo, ele é uma peça importante do banco, mas. Mas eu acho que para fechar, o Dennis Schroeder pode ser interessante por dois motivos, Felipe. Porque eles precisariam de mais alguém para mandar junto do Mirotic. Aí seria mais jogadores para rotação, para melhorar a rotação do Oklahoma. E eles podem pegar jogadores que vão vencer o contrato, né? Que o Dennis Schroeder é um jogador ligeiramente caro, acho que recebe 19 milhões por temporada. 15. Então, daria para pegar jogadores que vão acabar o contrato. E pode ser interessante. Realmente, é uma boa. Eu digo mais pelo campeonato, por esse campeonato, por essa temporada, valeria mais a pena manter o Schroeder, mas se for pensando em outra temporada já, e realmente a troca vale a pena. Exatamente, eu acho interessante também. Bom, falamos do Oklahoma City Thunder, vamos pro Philadelphia 76ers, Felipe. Quem que você acha que o Sixers poderia ir atrás? Bem, eles já conseguiram basicamente o jogador que mais uma estrela, né? Então o momento do Sixers não é de buscar franchise player. Não mesmo. Talvez eles pudessem achar alguma outra opção no power forward. Seria alguma coisa interessante, porque no momento o power forward deles é o Wilson Chandler. Então, eles estão com o Mike Muscala também. Não são caras que necessariamente inspiram confiança. Eu acho que um cara muito bom para ele seria Rudy Gay, Felipe. Faz sentido. É que o Rudy Gay tá muito bem lá acomodado no San Antonio Spurs, né? Mais pelo ambiente do time.
Isso é verdade, mas Rudy Gay poderia ser o cara que levaria Markelle Fultz pro San Antonio Spurs. Sim, concordo, faz sentido. É um bom chutador, é um cara que pode jogar até de power forward. Ou Marcus Morris. Marcus Morris pode ser interessante também pro Philadelphia 76ers, hein? Também é uma aposta. Eu pensei de novo nos caras do Brooklyn, que estão mais acreditados. O próprio Hollis Hollis Jefferson. Jefferson. Pode ser É, interessante também. meu rapaz. Luke Mbamute. Um Bamuta seria um bom encaixe legal aí nesse time. Kent Bazemore. Não na mesma posição, mas Terence Ross. Ah, sim. Inclusive até por bater salário, né? Exatamente. Um próprio KCP, não na mesma posição, mas saindo do banco, né? Sim, realmente. Bom, Felipe, agora a gente tá acabando. A gente tá nos últimos 5 times. Agora é a vez do Indiana Pacers, que tá muito bem nessa temporada. Melhor do que todo mundo achava que ia estar. Quem que você acha que o Pacers pode pegar, Felipe? Quem que o Pacers pode pegar? A gente antes falava de um pouquinho de necessidade na posição de armador. Hoje, nem tanto assim. Eu acho que eles estão mais buscando mover o Corey Joseph ou mais alguém para dar um pouquinho mais espaço na rotação para o Aaron Holiday. Pode ser? Mas eu acho que talvez tipo, as principais deficiências hoje são nos jogadores de banco, né? Você tem um Tyreek Evans que não está necessariamente tão bem quanto ele foi no Memphis e poderia ser trocado. A minha lista aqui, Felipe, o nome que eu anotei é Allen Crabbe. É um nome para adicionar mais chute saindo do banco, né? É exatamente essa função que eu imaginei. Porque mas é isso, tipo, o time titular não tem grandes falhas assim. E até no próprio banco, tipo, dos jogadores que concentram minutos, tipo, Sabonis, eles estão bem. Então acho que só falta, tipo, essa parte específica mesmo, de algum SG, SF aí para chutar mais. Eu acho que seria a melhor opção no momento. Eles poderiam ir atrás de alguma outra estrela para jogar ao lado do Oladipo. Talvez um Kevin Love da vida, mas Thad Young tá muito bem. Não sei quanto que vai valer a pena, né? Então, eles precisariam, tipo, trocar algumas peças cruciais do elenco de hoje, né, para conseguir alguma grande estrela. E aí isso pode fazer o time simplesmente desandar, né? Exatamente. É bem difícil nessa hora, né? É, Bom, Felipe, por fim, a gente pode pensar em quem o Milwaukee Bucks pode trocar para melhorar esse time, Felipe. Quem que você imagina? o Milwaukee? Milwaukee Bucks é o próximo nessa lista. Bacana. Olha, Milwaukee, eu falei que talvez eu gostaria de ver algum PFzinho de mais qualidade lá. E a gente também agora, nesse cenário, está imaginando a manutenção do Middleton, né? Eu acho que talvez eles precisam de um pouco mais de pontuação saindo da segunda unidade. Tem essa questão do PF que poderia ser, tipo, buscando bem um stretch four que esteja num melhor momento que o Ilyasova. Aí, sei lá, talvez caiba um Dedmon, mais com um big man fazendo stretch. Seria a mesma função que o Brook Lopes está fazendo. Então, exatamente. Mas é mais essa realidade mesmo. Tipo, dos principais jogadores, eu não trocaria nenhum. Inclusive, não trocaria o Malcolm Brogdon. Isso não. Eu acho que seria só. Para mim, o time titular é um time que está muito bem azeitado. Eu acho que talvez se fosse para trazer alguém, seria para o banco. Se fosse para trocar alguém, seria o Eric Bledsoe, Felipe. Concordo. É o jogador que, pelo menos dos comedores de minutos aí, é o que mais valeria a pena trocar. Eu acho que talvez, Felipe. Eu anotei aqui J.J. Redick. É um nome legal para adicionar essa pontuação de banco que o time precisa. E ele é um jogador que pode jogar junto com o Giannis, né? Então E encaixa bem com o Giannis, né, Felipe? Encaixa muito bem. Sim, a movimentação dele sem a bola, com o Giannis trazendo a marcação toda para o garrafão. É bem complicado. E eu acho que ficaria muito bom, porque poucos caras arremessam tão bem na NBA quanto o J.J. Redick. Então. E arremessar bem de todos os espaços, em movimento. Ele é aquele chutador puro, né? Exatamente. Pensando em stretch 4, eu não consigo lembrar de outro nome se não seja Kevin Love nesse momento. É o melhor que a gente consegue pensar, né? Uhum.
Então, Porque, tipo, teriam alguns jogadores que, se não fossem os contratos bosta, até teriam alguma utilidade para esse Bucks. sim. Você pensa num Batum, você pensa num Chandler Parsons mesmo, tipo, são jogadores que nesse time teriam uma boa utilidade, só que tem uns contratos tão ruins que não dá nem para pensar em negócio com eles. O próprio Marvin Williams também, né? Isso, Marvin Williams poderia ser interessante. Bom, eu acho que o Bucks, a gente percebeu que se eles fossem trazer alguém, seria mais gente para melhorar o poder de fogo de três deles, que a estratégia está dando certo. tá, O próximo time que a gente vai analisar, por incrível que pareça, não é o último ainda, é o Golden State Warriors. que tá abaixo do melhor time da NBA. Golden State Warriors, para mim, teriam duas coisas que eles poderiam pensar. Melhorar o banco, trazendo jogadores que poderiam trazer um impacto grande no banco, que poderiam assumir a titularidade em algum momento, e melhorar a posição de pivô deles. A gente já falou do Dwayne Concordo. Dedmon, que poderia ser interessante para o time do Golden State Warriors, mas eu trago outro nome mais impactante, Felipe. Lá vem. Derrick Esse Rose. Derrick Rose, legal, legal. Derrick Eles Rose têm. seria um Shaun Livingston melhorado sendo do banco. Nesse momento, né, melhorado. E assim, tanto o contrato do Sean Livingston quanto do Iguodala são contratos que poderiam ser movidos, sabe? Minha humilde opinião. O Sean Livingston, se eu não me engano, o dele e o do Iguodala vencem em 2020. Isso já aliviaria bastante, assim, das preocupações salariais deles. Trazendo o Derrick Rose e resolve esse problema da armação, né? Mas eu acho que o mais grave ainda é o pivô, né? Você pensou em algum outro nome? Cara, pensando assim de relance no pivô, seria um cara pra ficar lá embaixo. Nikola Jokic, brincadeira, é muito difícil de trazer o Nikola Jokic. Não Mas, brinque com o meu coração. puta, eu não consigo pensar num nome tão fácil assim. Gortá? Vertar pode ser interessante até. Não tanto, mas pode ser interessante. Tô tentando vir Nerlens Noel, talvez. É um nome legal. Tá num salário bem tranquilo Aí você mandaria um pro Warriors. Iguodala, talvez, pro OKC. Que aí precisaria envolver outras peças para bater salário, mas Já li o Okafor, talvez? Não sei dá para por onde anda apostar. o Okafor. Ele tá no banco do Pelicans, se eu não me engano. No banco do Pelicans. O próprio Ed Davis, do Brooklyn Nets. É um outro nome legal. A gente tá pensando mais nesses jogadores, esses post protectors aí, né? Rim protectors. Exatamente. Tem uns boatos de que eles tentaram Tyson Chandler antes dele fechar com os Lakers. Isso, verdade. Mas não deu certo. Seria o Boban, mas o Boban não sai. Seria Talvez. burrice perder o Boban agora. Tem um Amino. Amino, mas o Amino de pivô você acha que encaixaria bem, Felipe? Eu tô pensando mais em Big Man mesmo, tipo, até aí, tipo, o próprio. Tristan Thompson? É um nome que seria interessante e tipo, não seria uma troca complicada de se fazer, né? O Tristan Thompson tá acabando o contrato dele, que também, tipo, não valeria a pena absorver o contrato do Tristan Thompson, sendo que seria longo, né? Tristan Thompson tem até 2020, seria algo semelhante. Daria pra pensar. Seria engraçado o Tristan Thompson Seria no engraçado, Warriors. realmente engraçado. Tem quem, talvez? John Hanson, que foi pro Cleveland. Dá pra encaixar. Alex Lane. Jogador que cumpre a função bem específica. O Alex Lane, eu já perdi minhas esperanças nele. Por mim, ele poderia estar fora da NBA já. Existe essa opção pro Alex Lane, realmente. Eu acho que é por aí. Tem esses nomes que o Golden State Warriors poderia pegar. Fechamos o Warriors, Felipe. Não fechamos o Warriors, não. Pode falar o nome. Sabe o nome que o Warriors poderia pegar? Não é pivô e que acaba o contrato esse ano? Seth Curry. Putz, ia ser legal o Seth Curry no Warriors, hein? Ia ser louco. Meu Deus. Mas, como você disse, agora acabou. Agora acabou. Bom, tem dois times, agora eu vou te dar a palavra para falar. Quem que o Nuggets deveria pegar, Felipe? Pode destrinchar o verbo, tenho certeza que isso você sabe de cabo a rabo. Então, vamos lá. Denver Nuggets tem uma grande gama de jogadores que eu não trocaria no momento, porque, tipo, o time tá muito bem encaixado. E, bizarramente, o time tá muito bem encaixado defensivamente. Tipo, o Jokic hoje é um dos melhores defensores do time, que é engraçado. Acho que as principais peças que eu moveria são alguns dos caras que estão lesionados, por sinal. Tipo, eles têm o Isaiah Thomas, que quando voltar não vai ser necessariamente tão importante com a temporada que o Monte Morris está fazendo.
A gente tem um Will Barton, que tem algum valor aí, que poderia ser movido também, já que tipo, o Malik Beasley está entrando legal. E se fosse pensar em alguns jogadores mais loucos de ser movido, aí seria mandar embora o contrato do Millsap e buscar algum jogador que não comprometa muito essa característica do time, né? Agora, que bata o salário alto do Millsap, eu pensei, tipo, no Hayward, de novo, que eu acho que o Hayward ia ser, tipo, por mais que ainda não tenha embalado, seria um encaixe legal no Denver. E eu não lembro onde eu vi alguém, tipo, falando de alguma ideia maluca de, tipo, se livrar do Jamal Murray e buscar alguma outra grande estrela já estabelecida, que seria o caso do Kemba Walker. Eu pensei no nome para ficar nessa posição de ala, que é o Harrison Barnes, Felipe. O que você acharia do Harrison Barnes? Eu não acho que ele seria lá o melhor encaixe da vida no Denver. Eu não vejo muito valor nele, tipo... Você pensa no Harrison Barnes entrando no lugar do Millsap, por exemplo? Eu penso no Harrison Barnes não movendo o Millsap, não sei quem trocando, mas entrando junto com o Millsap, na posição de ala. Entendi. Então aqui, assim, eu não vejo muito valor no Harrison Barnes para, tipo, ter a manutenção da defesa, que está sendo excelente, tipo, com o Ant ou com a galera que está entrando. E eu não acho que ele seria, tipo, um diferencial gigantesco no ataque, sabe? Pode ser isso. Mas eu acho que ele é um jogador que sabe jogar sem a bola, eu pensei nele por isso. E é sempre importante nesse time ser um jogador que sabe jogar sem a bola. E ele traz ainda um arremesso interessante de bola de 3, mas eu não sei se tem muitos jogadores que seriam muito bons para esse momento no time. Talvez seria mais pro banco mesmo. Esse é o problema quando a gente vai chegando nesses times que estão mais no topo, é que nesse momento da temporada a gente já vê quais times estão muito bem casados, né? Exatamente. E aí precisariam no máximo procurar tipo algumas peças para melhorar a profundidade do elenco. Eu acho que essa é a única opção que me vem em mente, Felipe. Não tem muito mais. E esse é um problema que a gente vai ter com o próximo time também. Exatamente. O que o Toronto Raptors precisa? Pra mim não é nada. O time tá muito bem encaixado. Até quem não era para jogar bem lá tá jogando, sabe? Eu coloquei aqui na minha lista o Julius Randle, que é pensando que eles tenham uma outra opção de 4, talvez, que seja um pouco melhor que o Siakam, mas não consigo pensar em mais nada não, Felipe. Exatamente, tipo, a profundidade do elenco deles e os jogadores cumprindo bem as funções é difícil de encaixar mesmo, tipo. E o banco deles é muito bom ainda, né? Sim, você tem o que? O Van Vliet, o Anunoby, o Delon Wright, o Valanciunas. Isso aí é um time que, sei lá, daria para fazer um estrago maior do que o Phoenix Suns. Exatamente, é um time muito bom. Cara, eu não sei, eu anotei o Randle, é só que o único jogador que talvez eles poderiam melhorar nessa temporada seria o Siakam. Não vale a pena, mas seria ele. Talvez trazendo o Millsap poderia melhorar, mas, tipo, ele já é muito bom. Seriam poucos que melhorariam o Siakam. Concordo com você. Então, Ou não sei se não vale a pena também, tipo, talvez um SG para esse banco, mas sim, não tem nenhuma necessidade. realmente não tem nenhuma necessidade mesmo, Felipe. Acabamos. Será? Finalmente acabamos. Agora a gente vai revelar os 31º e 32º time que vão entrar na NBA. Depois de muito tempo a gente acabou esse episódio. Falamos de todos os times, deram opções concretas em todos os times e todos os times precisam de Kristaps Porzingis. Olha só, Kristaps Porzingis seria uma boa pro Toronto Raptors, hein, Felipe? Olha, o Kristaps Porzingis seria uma boa em 90% dos times. Eu acho que em todos os times ele seria uma boa. Já diria isso. Não preciso dele no meu Denver. Já pensou Porzingis e Jokic? Jesus Cristo. Que estrago. Mas enfim, a gente acabou. A gente espera que vocês tenham gostado. É um formato um pouco diferente de episódio. A gente ficou com até um pouco sem fôlego no fim, de falar tantos nomes. Mas esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio a gente vai voltar a responder perguntas, então perguntem. Por favor, perguntem, que a gente gosta dessas perguntas.
E é isso, né, Felipe? Você tem algum E recado pra eles? a gente vai voltar a fazer previsões malucas também. A gente vai voltar a pedir vinhetas para os nossos colegas celebridades. Comenta aí, quem que vocês acham que a gente deveria pedir vinhetas? Eu acho que é interessante. Qualquer nome que vocês falarem, a gente vai conseguir vinheta. Qualquer nome. Perigoso, Heitor. Tem gente que a gente não vai conseguir imitar de maneira alguma. Ah, eu não tô imitando ninguém, né? Quem tá imitando é você. Eu não tô imitando, eu tô conseguindo pessoas falando de verdade. Das suas conexões dos grupos do Zap, né? Exatamente. Mas é isso, Felipe. Qual que é a sua mensagem inspiradora para os nossos ouvintes nessa semana? Ah, cara, minha mensagem inspiradora dessa semana é que vocês abracem todos os seus familiares aí nas suas festas natalinas, porque a gente nunca sabe quando aquela tia vai brigar com a sua mãe porque ela postou alguma coisa que ela não gostou no Facebook, aquele post tiazona. Então, dê um forte abraço em gente que você pode não ver nos próximos anos. Realmente, sempre importante muito isso. A gente deseja para todo mundo boas festas, Feliz Natal, que Papai Noel dê bons presentes para você e traga bons jogadores nesse período de trocas. E que vocês sejam felizes. Um abraço, falou galera, tamo junto, é nóis. Falou. Um beijo do líder. Uou! 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 Uou!